nós vamos falar um pouquinho aqui, só para você ter uma noção bem importante da sintaxe básica, tá? Eu vou colocar aqui, ó, bem nesse cantinho aqui do quadro, um roteirinho para você ir me acompanhando aqui, entender a lógica agora, tá? Então, vamos pegar agora conceitos iniciais, né, para que a gente entenda o que é frase, conceitos ligados à oração e conceitos ligados a período, tá? Então, o que acontece? Eles três, eles se misturam um pouquinho, tá? A gente vai ter alguma semelhança entre eles, mas nós podemos usar e encontrar na sintaxe essas três nomenclaturas aqui. Então, eu vou começar, né, nessa parte agora da sintaxe básica com conceitos básicos, tá? Então, a ideia é assim, ó. Nós temos aqui agora conceitos básicos do que é frase, do que é oração e do que é período. Então, praticamente numa aula bem teórica mesmo, para você diferenciar um do outro, tá? E perceber quando eles são semelhantes e quando eles não são. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou começar com a parte da frase, tá? Então, começando aqui, ó. O que que você vai entender? Frase é todo enunciado que possui um valor, um sentido, tá? Então, qualquer coisa pode ser frase. Se expressar um significado, um sentido, é frase. Então, essa é a parte mais importante. A frase sempre vai ser na perspectiva de sempre dar um tipo de informação. Então, por exemplo, eu posso falar para você assim, o céu está nublado. Tá, você percebeu que é uma frase porque eu entendi algo. Agora, e tem verbo, né? O céu está nublado, então eu tenho um verbo ali. Mas pode ser que você escute assim, por exemplo, né? Você tá na rua lá e alguém grita, socorro! Então, o que acontece? Socorro não é verbo, né? Tem só uma palavra ali. Mas ela é uma frase porque, se você ouvir alguém gritando socorro, você já vai deduzir que tem alguém precisando de ajuda. Não sabe o que está acontecendo especificamente, mas consegue entender que essa frase, ela te dá um significado. Então, a frase é todo enunciado que possui significado, tá? Então, já tenha isso bem claro, assim, para você não perder a noção do conceito. Então, ó, é um enunciado, tá? É um enunciado que possui um significado. Então, sempre que você for pensar em frase, é algo que possui sempre um significado. Aí nós temos dois tipos de frases aqui que são básicas, tá? Nós podemos ter aqui, ó, a frase ela pode ser classificada como frase nominal e pode ser classificada como frase verbal, tá? O que acontece aqui, ó, a frase nominal e a frase verbal, a diferença é que na frase nominal não temos verbo, então ela é sem verbo, e na frase verbal é com verbo, tá? Essa é a base aqui. Então, nós vamos ter frase nominal e frase verbal. Então, essa é a parte mais importante que você tem que entender, tá? Que a gente pode ter frase sem verbo, mas só vai ser frase se ela tiver realmente um significado. Muito bem. Passando daqui, nós temos alguns tipos de frases, tá? Como assim? Então, vamos lá. Pensando agora em alguns tipos de frases. Existem vários tipos de frases, tá? Tipos de frases aqui. Nós temos vários tipos de frases. Eu vou destacar para você aqui algumas só para que você entenda melhor alguns pontos importantes, tá? Vou começar aqui com uma frase declarativa, tá? Não vou falar de todos os tipos agora, porque alguns nem fazem muita diferença. Mas quando você tem aqui uma frase declarativa, tá? Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes. A frase declarativa, ela sempre anuncia algo, declara algo, por isso que é declarativa. Então, qualquer frase que te dê uma informação, que fale alguma coisa, que passe um tipo de informação, é uma frase declarativa. Qualquer uma, tá? Então, por exemplo, o governo divulgou os resultados. Então, eu tenho o quê? Uma frase que ela é declarativa e eu ainda posso falar que ela é afirmativa, né? Porque eu estou afirmando algo. Então, veja que a base é
Frase declarativa, ela anuncia alguma coisa e daí você vai ter, nesse caso aqui, uma frase que ela é afirmativa porque eu estou falando algo. Se eu colocasse um não, eu vou negar alguma coisa, né? Então, basicamente isso daqui. O que eu quero dar uma ênfase agora é que também nós temos, claro, além da frase declarativa, nós temos a frase exclamativa, tá? Temos a frase exclamativa. Que acontece? Geralmente você vai encontrar o quê? Um ponto de exclamação, tá? Sempre é um tipo de frase que você vai encontrar, um ponto aqui de exclamação, para que você perceba que tem, sim, uma frase que ela é exclamativa. Então, basicamente é isso, tá? A frase exclamativa, ela geralmente expressa uma surpresa, algum tipo de sentimento assim. O meu ponto agora, a ênfase que eu quero dar para você agora aqui é em relação à frase interrogativa. Essa daqui, sim, é um conceito importante, por quê? O que acontece? A frase interrogativa, ela pode aparecer de duas formas, tá? Isso aqui a gente tem que ter muito claro. Como assim? Eu posso ter uma frase interrogativa, uma pergunta direta e uma pergunta indireta, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma frase interrogativa que ela é direta e outra que vai ser indireta. Então, aqui nós vamos ter praticamente conceitos que se misturam, tá? Então, por exemplo, vou fazer para você assim, ó, um exemplo de frase aqui, ó. Quem chegou mais cedo, tá? Quem chegou mais cedo? Fiz uma pergunta aqui direta. Como é que eu sei que é pergunta direta? Porque eu tenho um ponto de interrogação aqui, tá? Esse ponto de interrogação, ele mostra que eu estou com uma dúvida marcada. Eu não tenho... Ah, e agora? Tá bem claro para você aqui, tá? Outra pergunta direta. Por que José não veio? Por que José não veio? Fiz outra pergunta aqui. Então, eu tenho exemplo aqui de pergunta direta, tá? Então, quer dizer o seguinte, na pergunta direta, você vai ter marcadamente a presença de um ponto de interrogação. E fica mais fácil você visualizar isso, por quê? Porque tá na cara que eu tenho uma pergunta direta, né? Fica bem marcada aqui, ó. Eu tenho já o meu pronome, né, que vai começar aqui a minha pergunta, e eu tenho aqui a parte básica. Na pergunta indireta, você vai ter uma pergunta dentro da outra. Então, olha só, para você perceber isso melhor, ó. Vou pegar as mesmas frases, só que eu vou agora colocar esta daqui dentro de outra, tá? Por exemplo, ó. Quero saber quem chegou mais cedo. Quero saber quem chegou mais cedo. Tá vendo aqui, ó? Então, quer dizer que eu tenho uma frase grandona, né? Aqui, com vários verbos. Só que dentro desta frase existe mais uma ideia de uma frase interrogativa. Então, isso aqui é uma pergunta indireta. Por quê? Quando eu falo pra você assim, ó, quem chegou mais cedo? Eu não sei, né? A dúvida existe. Aí, vamos lá. Quero saber quem chegou mais cedo. Ah, veja que a dúvida ainda existe. Então, por mais que eu não tenha um ponto de interrogação, a dúvida aqui ela ainda existe. Então, nesse caso, eu tenho uma pergunta indireta. Agora, olha essa outra aqui que interessante. O porquê no começo de uma pergunta é sempre separado e sem acento. Olha só que lindo que fica agora aqui. Português é lindo. Olha essa frase aqui agora, ó. Gostaria de entender. E agora, vai porque junto ou separado? Como é que vai agora? Porque José não veio. Como assim? Vai ficar com esse porquê separado no meio do nada? Isso mesmo, tá? Por que acontece isso? Eu ainda tenho uma dúvida. Quando eu falo, gostaria de entender por que José não veio.
Eu ainda não sei porque ele não veio. Veja que a dúvida ainda existe. Então, eu tenho aqui, ó, uma pergunta indireta. Então, nesse caso aqui, ó, esse porquê vai continuar separado, tá? Então, veja que esse conceito aqui, você pode às vezes até não ter uma pergunta ou uma questão específica da pergunta direta, né? Mas o uso de porquê, por exemplo, se justifica aqui porque eu tenho uma frase interrogativa e, nesse caso, é uma pergunta indireta. Ela está dentro de outra frase, tá? Então, veja que interessante. A gente tem aqui os tipos de frases e de todas elas, eu acho que você tem que dar uma ênfase muito bem nessa daqui, porque você vai perceber que realmente esse daqui é um conteúdo que vem sendo cobrado de outras maneiras, mas vai aparecer na sua prova, tá? Então fica nessa parte aqui. Beleza, então nós já falamos então dos tipos de frases que são os mais importantes aqui, mais relevantes, tá? Aí nós temos também, além de tudo isso, nós temos uma estrutura de frases, tá? Que é importante que você entenda. Como assim? Estrutura de frases. A lógica é a seguinte: teoricamente, uma frase, ela vai ter que ter uma estrutura, tá? E aqui estamos falando de uma frase verbal, tá? Vou pensar basicamente na frase verbal. Como é que a gente vai pensar aqui, ó? Aí nós temos duas formas aqui. Vou colocar 1 e 2 aqui para você entender. Nós vamos ter aqui, ó, uma ordem direta, tá? E eu vou ter aqui uma ordem indireta. Então, quer dizer que a frase, teoricamente, ela vai ter uma ordem direta que é fixa. Como assim? Primeiro vai aparecer o sujeito do verbo, né? Quem realmente é quem faz alguma coisa, teoricamente. E na sequência vai ter que vir o predicado, tá? Esse predicado aqui, ó, só para você entender, ele começa com o quê? Ele começa sempre no verbo, tá? Então, essa é uma ordem direta. Vem o sujeito e vem o predicado, tá? Então, quando você tiver uma frase na ordem direta, é mais fácil você visualizar quem é quem na frase. Então, por exemplo, aqui uma frase bem pequenininha, tá? Os alunos adquiriram o material, tá? Os alunos adquiriram o material. Então, aqui fica fácil para você encontrar quem é aqui, porque a frase está na ordem direta. Quem adquiriram alguma coisa? Os alunos. Então, eu tenho para cá o sujeito aqui e a partir do verbo começa o predicado. Então, aqui não fica difícil você identificar quem é quem, né? Tá bem legal. Agora, se eu inverter aqui, ó. Opa, vou arrumar aqui bonitinho, né? Adquiriram o material, os alunos. Olha só o que eu fiz aqui. O meu verbo tá aqui ainda, tá? Adquiriram o material, os alunos. Só que eu joguei pra cá, então o meu predicado tá aqui, ó, né? Começa aqui no verbo e eu tenho pra cá o meu sujeito. Então, eu fiz o quê? Ordem direta. Eu saí daquela ordem básica, sujeito e predicado, tá? Então, isso aqui você pode encontrar bastante. Claro, quanto mais inversão você faz numa frase, mais difícil fica identificar quem é quem, né? Então, quando ela vem na ordem direta, é mais tranquilo você conseguir achar as partes da frase. Então, quando ela vem na ordem direta, claro que isso vai pesar um pouquinho, tá? Então, olha quanta coisa a gente pode perceber aqui. Nós temos tipos de frases, nós temos estruturas que você tem que perceber. Eu tenho as frases, elas vão ter um padrão que é ordem direta. Pode aparecer na ordem direta com certeza. Então, não é só você saber o que é frase. Ah, tá, beleza. Basta eu saber só o conceito? Não. A gente tem que ter essa noção de que a frase ela tem um significado enunciado completo. Só que ela pode vir de várias formas, tá? Então, a gente fecha aqui o conceito de frase, tá? Para você entender o que é mais importante aqui seria especificamente o conceito de frase.
tá? Que é o que vai dar essa noção pra gente aqui. Agora, vamos para outro conceito, que é o conceito de oração. Então, me acompanha agora aqui, ó, conceito de oração, tá? Que é a nossa segunda parte aqui. Então, o que você vai entender em relação à oração, tá? Oração, para você ter uma noção básica aqui, a oração tem a ver sempre com o verbo, tá? Então, o que você vai entender aqui, ó? A oração, ela sempre vai ter uma base, tá? Uma base aqui, tá? Tá, e qual vai ser essa base? Então, quer dizer que a oração, ela pode vir na forma de um verbo, ou pode vir na forma de uma locução verbal, tá? Então, quer dizer que toda vez que eu encontrar um verbo, eu tenho uma oração? Isso aí. Toda vez que encontrar uma locução verbal, tem uma oração? Isso aí, tá? Então, se você tiver um período com 3 verbos, você vai ter 3 orações diferentes. Então, cada vez que você encontra um verbo ou uma locução verbal, você pode chamar isso de oração. Perfeito. O que acontece? Aí uma observação importante é a seguinte, ó. Observação importante para você. Quando a gente trabalha com verbo, você sabe que a gente pode ter verbo conjugado e não conjugado. Então não é só, beleza, oração é verbo. Se fosse tão simples assim, a gente não teria tanta dificuldade às vezes, para entender um conteúdo. O que você vai cuidar agora aqui, ó? Nós temos uma diferença entre verbo conjugado, tá? E temos uma diferença entre verbo não conjugado. Aí eu quero que você tenha isso muito claro, tá? Nós temos aqui, ó, verbo conjugado e verbo não conjugado. O que acontece? Como é que eu vou saber que um verbo está conjugado? Aí você vai poder perceber que existe como você determinar, por exemplo, o tempo dele, tá? Então, o verbo conjugado, ele vai estar ou no presente, ou vai estar no pretérito, que é o passado, ou vai estar no futuro, tá? Então, para você perceber se o verbo está conjugado, você olha se consegue identificar o tempo dele. Perfeito. E como é que eu vejo um verbo não conjugado? Um verbo não conjugado, ele vai aparecer o que a gente chama de formas nominais, tá? Tá, e o que é que são formas nominais? Quer dizer que ele aparece como? Ou no infinitivo, tá? Ou vai aparecer no gerúndio, ou vai aparecer no particípio, tá? Então, esses daqui são os conceitos básicos para que você entenda que a oração não é só saber que é verbo. Eu tenho verbo, tenho locução verbal, e este verbo ele pode vir conjugado ou não conjugado. Então, tenha isso muito claro, tá? Então, como é que a gente vai identificar agora? Você vai me acompanhar agora com algumas formas dessa oração. Então, vamos começar aqui com o número 1 aqui, ó. Quando aparecer um verbo conjugado, tá? Eu posso ter, então, uma oração com verbo conjugado e vou aproveitar aqui, ó, item 2, pode aparecer uma oração com verbo não conjugado, tá? Então, já vai entendendo aqui que isso aqui é a minha base que a gente tem depois lá na sintaxe dos períodos, tá? Vai para cá. Então, vamos lá. Se eu tenho um verbo conjugado, quer dizer que eu tenho que identificar tempo verbal, tá? Então, por exemplo, ó, eu me atrasei porque estava chovendo, tá? Eu me atrasei porque estava chovendo. Então, o que eu tenho agora aqui, ó? Eu me atrasei, eu tenho um verbo conjugado que está no pretérito, tá? Aqui, ó. E eu tenho estava chovendo. Isso daqui é uma locução verbal, tá? Locução verbal, porque eu tenho 2 verbos juntos. E esse estava aqui, ó, só para que você tenha bem clara essa informação, ó. Esse estava aqui, ó, ele também é pretérito, tá? Estava, o verbo também está conjugado no pretérito. Então, veja só,
eu tenho o verbo conjugado aqui e eu tenho mais outro aqui, faz parte de uma locução verbal, tá? Mas perceba que eu tenho aqui, ó, verbo conjugado. Quando aparece um verbo não conjugado, aí vai acontecer isso daqui, ó. Tem uma ideia básica, tá? Para você perceber isso aqui melhor, ó. Eu me atrasei por ter chovido muito. Eu me atrasei por ter chovido muito. Veja só. Eu me atrasei, tá vendo aqui? Perfeito. Aí eu tenho ter chovido. Então veja que quando eu falo eu me atrasei, eu tenho um verbo conjugado no pretérito, tá vendo aqui, ó? Verbo conjugado no pretérito. Tá. Ter chovido, eu ainda tenho uma locução verbal aqui. Beleza? Só que esse primeiro verbo aqui, ó, ele não está conjugado. Como é que ele está aqui, esse verbo? Ele está no infinitivo, tá? Então, quer dizer que eu posso ter orações com verbo conjugado, vou até aproveitar aqui, ó. Verbo conjugado e locução verbal com verbo conjugado, tá? Ó, com verbo conjugado, aproveitando aqui os dois exemplos, tá? E eu posso ter verbo não conjugado e eu posso ter locução verbal sem verbo conjugado. Já vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Sem verbo conjugado, tá? Então, veja, vou colocar um exemplo só de verbo sozinho, tá? Sem locução verbal. Por exemplo, ó. Chegando a cidade de Cascavel. Chegando à cidade de Cascavel, procure-me, tá? Então, veja aqui, ó, que eu tenho esse verbo chegando. Esse procure-me aqui é um verbo que eu consigo perceber que ele está no imperativo, tá? Então, ele tem um modo aqui marcado, eu consegui encontrar aqui. Já o chegando, o verbo está como? No gerúndio, tá? Então, ele não está conjugado, ele está como? No gerúndio. Então, quer dizer o quê? Que eu posso ter numa frase verbo conjugado, aqui está conjugado, aqui está conjugado. Posso ter verbo não conjugado, como aconteceu aqui, ó, tá? Aqui, ó, ele não está conjugado. Tá sozinho e não consigo falar que tempo que é esse. Posso ter locução verbal com verbo conjugado, como aconteceu aqui, ou locução verbal sem verbo conjugado, como aconteceu aqui, tá? E aqui ainda, para você ter uma ideia, a locução verbal, esse aqui ainda é gerúndio, né? Ó, aqui eu tenho ainda gerúndio e aqui ainda tem o quê? Particípio. Então, perceba que nós temos o seguinte, eu posso ter várias formas de aparecer uma oração. Então, não fique só fixo em algum tipo de estrutura. Eu posso ter verbo conjugado, locução verbal com verbo conjugado. O verbo conjugado na locução sempre é o primeiro, tá? Que é o auxiliar. Aí eu posso ter verbo não conjugado, como aconteceu aqui, e uma locução verbal sem verbo conjugado. Então, olha a diversidade que a gente pode encontrar aqui de como é que aparece uma oração, tá? Então, não é tão simples. Não é só eu decorar que oração é verbo. Não é só isso, tá? Eu tenho que ter essa noção básica aqui. Tudo bem? Então, teoricamente, eu quero que você entenda então que a oração, ela vai fazer parte da sua, sempre das questões, né? E a oração não é só olhar verbo e locução verbal, só isso. Eu tenho que verificar se estão conjugados, não conjugados, como é que eles aparecem, tá? Isso é importante que você entenda. Aí, uma observação que eu quero fazer para você aqui, ó. Quando a gente trabalha com infinitivo, vou colocar até aqui para você o item 3, que seria um infinitivo, tá? Infinitivo, que ele pode ser tanto pessoal quanto impessoal, tá? Por exemplo, vou colocar uma frase para você aqui, ó. É essencial estudar diariamente. É essencial
estudar diariamente. Beleza. Agora fazer a frase parecida. É essencial estudarmos diariamente. Olha só. O que eu tenho agora aqui? Estudar, ele está no infinitivo, tá? E estudar também está no infinitivo. Qual a diferença? Quando eu falo é essencial estudar, se vira, isso é para quem? Para geral, tá? Quando eu falo é essencial estudarmos, cuidado que isso aqui não é verbo conjugado, tá? Então aqui eu tenho infinitivo que ele é impessoal, porque eu não estou determinando quem vai fazer isso. E aqui ele é pessoal, por quê? Porque eu tenho esse mos, que a gente vai chamar de uma desinência, tá? E perceba que aqui, ó, eu identifico que esse mos seria o quê? Não é nós? Tá, é ao estudarmos. Quem nós? Estudarmos seríamos nós estudarmos. Então, veja que eu tenho infinitivo e mesmo com isso daqui ele não está conjugado. Parece, mas ele não está conjugado, tá? Então, veja que tem que ter uma noção bem legal do conceito de oração para não depois ficar refém lá na parte lá dos períodos oração subordinada e tudo mais. Tem que ter esse conceito bem básico aqui. Aí, para fechar o nosso conceito, eu vou falar um pouquinho só de período, tá? Vou só fazer uma parte básica, porque o período a gente vai ver isso com mais calma, mas primeiro entenda assim, ó. Aí, fechando a ideia, nós temos o seguinte, nós podemos ter dois tipos de período, tá? Um período período que pode ser simples e um período que pode ser composto, tá? O que você vai entender? O período simples, teoricamente, é um período que ele vai ter o quê? Apenas uma oração. E só, e não tem mais o que eu fazer aqui, tá? Acabou. Período simples, uma oração apenas e acabou. No período composto, nós vamos ter períodos em que a gente tem o quê? Duas ou mais orações dentro do mesmo período. E aqui, ó, o período é assim. Começa lá, letra maiúscula, tarará, tarará, até o ponto final, tá? Também pode vir assim, ó, letra maiúscula, tarará, tarará, até um ponto de interrogação. Letra maiúscula até um ponto de exclamação, tá? Então, isso é que finaliza um período. E o período composto, ele ainda pode ser o quê? Eu posso ter um período aqui composto, que a gente chama composto por coordenação, período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá? O que vai acontecer aqui? O período composto por coordenação, eu ainda posso ter dois tipos de orações, tá? Eu posso ter a oração assindética, que a gente chama, tá? Assindética. E aqui eu posso ter também a oração sindética, tá? A diferença em relação à conjunção. Por quê? Na oração sindética, a gente vai ter aqui a presença da conjunção. Só isso, tá? E aqui não. Agora, na subordinação, a gente tem uma estrutura que ela é básica, que ela precisa acontecer, que é o seguinte. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, precisa ter uma oração principal, tem que aparecer aqui, mais uma oração subordinada. Então, veja que aqui a estrutura ela é um pouquinho diferente, tá? Mas, basicamente, a ideia de período é essa. Eu olho quantas orações eu tenho naquele período. Se tiver uma oração só, período simples. Duas ou mais orações, aí é composto. Aí você vai ter que perceber pelos conectivos se é coordenação ou subordinação, tá? A gente vê isso aqui de forma separada, mas só para você ter uma noção geral do que é período. Então, veja que frase, oração e período se confundem, tá? Então, eu posso ter uma frase verbal, que é um período simples, tá? E é uma oração. Posso ter uma frase verbal, que é um período composto e tem 3 orações.
Então veja que eles vão se misturando, né? São coisas que vão se misturando ali, mas para você entender, frase, oração e período é o conceito basilar da sintaxe, tá? Para você poder sair disso e avançar em relação a conteúdos.